Meus caros irmãos, minhas caras irmãs, feliz Páscoa a todos. Que alegria celebrar a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte. Neste domingo da ressurreição, na liturgia nós proclamamos o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9, que eu vou ler para você agora. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse trecho do Evangelho, essa passagem do Evangelho, é muito bela e muito significativa, a ponto da liturgia proclamar esse trecho no domingo da ressurreição, no domingo de Páscoa. O comentário aqui não será muito breve, mas a respeito apenas, ou levando em conta, considerando apenas uma palavra, um verbo, e em torno da consideração desse verbo, um breve comentário. O verbo ver, que aparece aqui 4 vezes, no versículo 1, depois no versículo 5, no versículo 6 e no versículo 8. Maria Madalena, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Viu. Mas, pela sua reação, ela está apavorada. Ela fica apavorada e sai correndo. A sua visão ainda é muito exterior, apenas do mundo físico. Viu uma pedra rolada. Viu que o túmulo tinha sido aberto, mas não sabe o que aconteceu. Nem vem à cabeça ou à sua mente a possibilidade da ressurreição. Passamos para a segunda cena. Ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Conta para eles do acontecido e eles correm juntos também ao túmulo. Aí nós já estamos na terceira cena. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão. Mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Pedro viu as faixas de linho deitadas no chão.
Ambos viram as faixas de linho deitadas no chão. O discípulo amado, do lado de fora, esperando Pedro chegar, porque ele tinha chegado primeiro, olhou lá dentro e viu as faixas de linho no chão, os panos que tinham envolvido o corpo de Jesus. Pedro chega, entra no túmulo e viu as faixas de linho deitadas no chão. A visão é a mesma. O outro discípulo entra então no túmulo e dele é dito: ele viu e acreditou. E só dele é dito isso. Só a respeito do discípulo amado é dito: ele viu e acreditou. Primeiramente, de longe, viu as faixas de linho. Depois, de dentro, viu as faixas de linho e o pano que estava sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Viu aqueles sinais de ressurreição e acreditou. Pedro também viu as mesmas coisas, apenas sinais. Talvez ficou confuso. O que aconteceu aqui? Um ladrão, alguém que veio aqui tirar o corpo, mas teria todo esse trabalho de dobrar os panos e colocar num lugar à parte? O que será que aconteceu? Um ladrão não faria isso? Roubaria o corpo e sairia correndo? Não se preocuparia com panos, com lençóis de linho, com faixas de linho? Uma confusão, talvez, na cabeça de Pedro. Mas para o discípulo amado, aquilo basta. São sinais e sinais de ressurreição. Sinais de que Cristo está vivo. Ele viu os sinais. Ele não viu a pessoa do ressuscitado, que se apresentará mais tarde em outras passagens. Ele não viu a pessoa do ressuscitado. Ele viu os sinais. Ele viu e acreditou. É o discípulo amado. Basta sinais. Para um discípulo da intimidade de Jesus, para um discípulo fiel de Jesus, ou um discípulo fiel a Jesus, basta sinais de ressurreição. Ele é da intimidade de Jesus, é aquele que estava do lado de Jesus, recostado do lado de Jesus, e depois recostou a cabeça no peito de Jesus na ceia. Ele que estava com Jesus dentro do palácio do sumo sacerdote, quando Jesus estava sendo interrogado. Enquanto Pedro negava lá fora, ele lá dentro, junto com Jesus, que livremente dizia: sou eu. Pedro lá fora estava mais preso do que Jesus, não é? Livre e assume a morte. E é o discípulo amado que está junto de Jesus, é fiel a Jesus. No pé da cruz, ou aos pés da cruz, lá estava o discípulo amado. E agora aparece o discípulo amado. É o da intimidade de Jesus, é o fiel a Jesus, é o discípulo amado, é o discípulo da intimidade, é o discípulo fiel. Ele vê os sinais e acredita. Sejamos também discípulos fiéis, discípulos da intimidade de Jesus, e acreditemos nos sinais que estão por aí, de vida, sinais da ressurreição. Apesar de tanta sombra de morte que passa por aí, nós cremos, nós vemos sinais de ressurreição. Quando uma pessoa é capaz de ser solidária com o outro, isso é sinal de ressurreição. Quando alguém que tem um pouquinho mais é capaz de partir e dar para o outro que não tem nada, isso é sinal de ressurreição. E vários outros sinais de ressurreição estão aí. Precisamos de ver e crer. Nós já cremos. Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou. É a alegria da Páscoa. E por fim, sigamos o conselho que Paulo dá aos Colossenses na segunda leitura da missa deste dia. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Eu vou apenas ler, mas é muito belo, é um conselho. Vamos seguir também. Se ressuscitastes, irmão,
Se ressuscitastes, irmãos, com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Então, como pessoas que ressuscitamos com Cristo, pessoas pascais, devemos nos esforçar por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus, aspirando às coisas celestes e não às coisas terrestres. Que Deus nos ajude, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos ilumine, para vivermos esse dia de Páscoa, esse tempo de Páscoa, na sua presença, felizes e esforçando-nos por alcançar as coisas do alto, aspirando às coisas celestes e amando mais uns aos outros, como Jesus nos amou, como Jesus que morreu e ressuscitou, como Jesus que ilumina a cada um de nós. Que a luz da Páscoa chegue ao seu coração, chegue à sua vida, ilumine a sua existência, toda a sua vida, da sua família, de cada um de vós. Que a luz da Páscoa ilumine aqueles lugares ou ângulos mais escuros das nossas almas, para que de fato sejamos iluminados e fiéis a Jesus, como verdadeiros discípulos amados e pessoas celestes e não pessoas simplesmente terrenas. Que Deus nos abençoe e nos dê uma feliz Páscoa. Amém. Até breve. Feliz Páscoa.